quando Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Deus ele tinha um objetivo. Por que Deus fez o homem e fez a mulher? Quando Deus decidiu fazer o homem e a mulher, Ele já tinha feito os animais da terra, as aves do céu, Ele já havia feito os répteis, as baleias, Ele já tinha plantado as florestas, inclusive no jardim do Éden Ele já tinha plantado. E diz a Bíblia que Deus, Ele disse: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus falou essas palavras, façamos o homem nossa imagem e semelhança, ali tinha 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mundo foi criado por Deus, mas Deus subsiste em 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a terra foi criada, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas da terra. E quando Deus ele pronunciou a palavra haja luz, aquela palavra criadora de Deus era o Verbo, a palavra. No primeiro capítulo de João, versículo 1, João ele diz, pelo Espírito Santo ele diz: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está falando aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e ouvintes, Ele é a palavra criadora de Deus. A Bíblia diz aqui, quando João, ele disse que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas criadas, todas as coisas do universo foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que quando Ele estava aqui no princípio era o Verbo. João, pelo Espírito de Deus, ele está dizendo: o Senhor Jesus Cristo existia desde a eternidade, no princípio de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, Ele existia antes da formação do universo. O Senhor Jesus Cristo existia antes da formação do mundo e de todas as coisas, antes do sol, antes da lua, antes de tudo Ele já existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são autoexistentes. Não teve uma época na história que eles não existiram. Eles são autoexistentes. O Deus Todo-Poderoso, porque João ele disse assim: nele estava a vida. O Senhor Jesus Cristo é a vida. Queridos irmãos e ouvintes, lá no princípio da terra, ou no princípio da criação, quando Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, Deus queria que o homem fosse santo, Deus queria que o homem fosse perfeito, a mulher. Deus queria que o homem não tivesse e a mulher doença. Deus queria que o homem e a mulher não tivessem pecado. Deus queria que o homem e a mulher tivessem um lugar bom para morar. Ele plantou o jardim do Éden. Mas Deus, Ele deu para o ser humano uma coisa chamada livre-arbítrio. Quando Ele fez o homem e a mulher, Deus, Ele deu para eles o livre-arbítrio,
dois caminhos. Um caminho que levava para a morte e um caminho que levava para a vida. A Bíblia Sagrada diz, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, Ele plantou no jardim do Éden, diz a Bíblia aqui, duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou essas duas árvores no meio do jardim do Éden, porque Deus, Ele queria que o homem o servisse, que a mulher o servisse por livre e espontânea vontade. Deus sabia muito bem, meus queridos irmãos ouvintes, que a escolha do homem iria trazer maldições para ele, para o seu descendente, para toda a humanidade, inclusive para o planeta Terra. Só que Deus, tudo isso Ele sabia, mas mesmo Ele sabendo, Ele continuou fazendo o seu plano, aquilo que Ele tinha planejado. E Deus, sabendo disso, que o homem iria pecar contra Deus, Deus sabendo que o homem iria escolher o caminho da morte, o caminho do pecado, a palavra de Deus diz que Deus já havia planejado a salvação do homem, da mulher, que ele sabia que iria cair no pecado. Deus, Ele não destruiu o homem que Ele criou e a mulher, mas Ele fez um novo plano para resgatar esse homem, esta mulher do pecado, para preparar para esse homem, para essa mulher, um lugar bom para morar, para dar para o homem e para a mulher a eternidade, porque Deus, Ele não fez o homem e a mulher para morrer. Quando Deus criou o homem e a mulher, meus queridos irmãos ouvintes, a Bíblia diz que Deus soprou no nariz do homem, soprou o fôlego de vida. E quando Ele soprou, aquele sopro veio de Deus. Todo ser humano que nasce nessa terra tem um sopro divino. Você tem um sopro divino. O Espírito que você tem dentro de você é o sopro divino. Esse Espírito, ele é imortal. Nada pode matar esse Espírito, porque veio daquele que tem toda a eternidade, daquele que é autoexistente. Veio de Deus. O Espírito que você tem dentro de você veio de Deus. Ele não fez homem para morrer, mas por causa da desobediência do homem que caiu no pecado, aí o pecado deformou o corpo humano. O corpo envelhece, o corpo adoece, o corpo morre por causa do pecado, porque Deus havia falado para Adão ali: você pode comer de todos os frutos que estão no jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Mas eles não ouviram a voz de Deus, eles não ouviram o mandamento do Senhor, aí eles tiveram essa maldição para ele e para toda a humanidade. É por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. O pecado, ele é trevas. O pecado, ele leva para a morte. O pecado, ele leva para longe de Deus, porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher pecou, Deus falou para Adão e disse:
disse: maldita é a terra por tua causa. A terra antes do pecado era muito diferente do que nós vemos hoje. A terra não tinha espinhos nas plantas, não tinha brolhos, aquilo que chama de cansação não existia. Nada disso existia, não tinha vulcões. A terra era só uma porção, não tinha divisões de continentes, era totalmente diferente, porque a terra era abençoada por Deus. A Bíblia diz que a terra ela se regava sozinha. No tempo certo, uma neblina saía debaixo da terra e regava a terra. A terra era abençoada, porque não tinha pecado. Mas quando Adão pecou, desobedeceu a palavra de Deus, aí a terra foi amaldiçoada. Tem vulcões, tem espinhos, tem maremotos, tudo isso é consequência do pecado. A consequência do pecado foi tão grande que não somente operou na vida do ser humano, trazendo doença, trazendo morte, trazendo sofrimento, trazendo maldição, mas também operou no planeta Terra. O planeta Terra foi atingido por causa do pecado. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo estava lá no céu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estava lá no céu. E eles planejaram uma outra maneira para que o homem e a mulher pudessem se aproximar dele, porque lá no jardim do Éden ele foi expulso. Deus disse: vocês não vão ficar no jardim do paraíso, vocês não vão ficar no paraíso para não pegar no fruto da árvore da vida. Você não pode mais ter a vida eterna. Esse corpo de vocês vai morrer, e esse espírito ele vai ou para o inferno ou para o céu. Mas o corpo vai morrer. E expulsou Adão e Eva do paraíso. E as pessoas têm procurado meios hoje para viver eternamente, para ter mais tempo de vida aqui na terra. Mas as marcas do pecado não podem ser tiradas com tecnologia. As marcas do pecado não podem ser tiradas com ciência. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que é a vida. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí a palavra de Deus diz, em João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. O verbo se fez carne. Jesus Cristo se fez carne. Aquele que existia desde a eternidade se fez carne. Porque Deus, Ele não destruiu Adão, Ele não destruiu Eva, Ele não destruiu a sua descendência que continuou pecando. A palavra de Deus diz que aconteceu no tempo da arca de Noé, que Deus resolveu destruir a humanidade, mas Ele poupou Noé e a sua família, descendente de Adão, todo descendente de Adão. E quando foi destruído aquele povo daquela geração, a palavra de Deus diz que a descendência de Noé, Sem, Cão, Jafé, os filhos dele, as esposas dele tiveram outros filhos, e o pecado continuou no mundo. O pecado é uma doença terrível que traz maldição para o corpo, maldição para a terra.
Mas a palavra de Deus diz, meus queridos irmãos ouvintes, que Deus, Ele fez um plano perfeito para aniquilar o pecado. Deus, Ele fez um plano perfeito para aniquilar a morte. Deus fez um plano perfeito para aniquilar a maldição. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que esse plano perfeito está no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna esperada pelo homem, a vida eterna procurada pelo homem, está somente no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, a Bíblia diz, veio para o que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para você ter a vida eterna, você precisa crer no Senhor Jesus. Porque quando você crê no Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada diz aqui, você recebe o poder de se tornar filho de Deus. Nós só podemos tornar-se filho de Deus quando nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós somos criaturas de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja no grande dia do arrebatamento, aqueles que estão no paraíso, os espíritos daqueles que estão no paraíso, vai sair do paraíso e vai entrar no corpo morto que foi sepultado, porque aquele corpo morto que foi sepultado, aquele corpo vai ser vivificado pelo Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão enterrados nas sepulturas, todos os salvos que foram enterrados nas sepulturas, quando o Senhor Jesus vier em glória, o dia do arrebatamento da igreja, a palavra de Deus diz, o arcanjo vai tocar a trombeta, e a Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os espíritos deles que estão no paraíso vão entrar naquele corpo, e aquele corpo ele vai ser vivificado, vai ser revestido pelo poder da ressurreição. E a Bíblia diz que quando esse corpo for revestido da imortalidade, e quando esse corpo for revertido da incorrupção, aí vão viver para sempre no céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E assim nunca mais vai morrer. A Bíblia diz, a morte já não existe mais, não existe mais dor, não existe sofrimento, só vai existir alegria, porque aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vão estar na presença dEle para sempre lá no céu. E foi para isso que o Senhor Jesus veio a este mundo, para nos dar a oportunidade de escolher a vida. Adão, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, escolheu por mim e por você. Eu sou pecador, você é pecador, porque Adão escolheu o pecado, porque Eva escolheu o pecado. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele dá uma oportunidade para cada um de nós fazer uma escolha. Independente da escolha de Adão, você pode escolher hoje se você quer a vida ou quer a morte. Você pode escolher hoje, porque a palavra de Deus diz, todos que receberam o Senhor Jesus têm o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Só basta você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, e você escolhe hoje a vida eterna.
Você não depende mais da escolha de Adão para ter a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse lá em João 11:25, respondeu Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não dependo mais de Adão para ter a vida eterna. Eu não dependo mais de Adão para chegar aonde está a árvore da vida. A árvore da vida não está mais aqui na terra. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a árvore da vida está no paraíso de Deus. E o paraíso de Deus não é mais aqui na terra. O paraíso de Deus é no céu. A árvore da vida está lá. E diz a Bíblia que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vão comer do fruto da árvore da vida. Você tem a oportunidade, amigo, amiga que está aqui nessa noite, de escolher a vida. A vida, a Bíblia diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Está dizendo o seguinte: o pecado é trevas, a morte é trevas, mas a luz ela resplandece no pecado. A palavra de Deus está dizendo: quando você crê no Senhor Jesus Cristo, João Batista disse, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode trazer vida, só Ele pode ressuscitar dos mortos, só Ele pode dar vida eterna. Ciência não vai ressuscitar ninguém dos mortos, porque só Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode pegar o corpo só dos ossos e transformar num corpo imortal, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele tem poder de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. E você que está aqui nessa noite, amigo, amiga, você tem um poder para escolher servir ao Senhor Jesus Cristo, que é a vida eterna, ou continuar como você está, longe dele, no caminho do seu coração, no caminho dos seus pensamentos, no caminho dos homens. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele são caminho de morte. O caminho da vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou bem claro em João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só Ele é o caminho. Então hoje você pode escolher seguir esse caminho. Você pode escolher o Senhor Jesus para entrar na tua vida, para que através dele você chegue no céu, para que através dele você receba o perdão dos pecados, para que através dele você tenha a vida eterna. Só Ele pode te dar a vida eterna. E hoje, cada um de nós, todos os seres humanos, temos a oportunidade dada por Deus para escolher entre a vida e a morte. A vida é Cristo, a morte é o pecado. E nós só podemos ter vida com Cristo, porque só Ele morreu para nos libertar dos pecados. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém?